같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, muito obrigado. 오늘 또 저희들 함께 모일 수 있도록 허락해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a chance de nós podermos nos reunir. 이 시간에도 하나님께서 이 모임 가운데 함께하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus Pai possa estar junto conosco nesse momento também. 저희를 구원해 주신 그 크신 사랑과 은혜를 또 저희가 날마다 알아가기를 원합니다. Que através da grande graça e amor do Senhor Deus nós possamos cada momento conhecermos o Senhor. 이제 우리가 사는 이유는 하나님의 영광을 위해서 그리고 이 복음을 전하기 위해서인 줄 압니다. Nós sabemos que o motivo de nós estarmos vivos é para a glória e para podermos pregar o seu evangelho. 우리 중에 한 사람도 자기 자신을 위해서 살지 않도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nenhum de nós viva por conta própria. 오직 하나님의 영광을 위해서 저희가 살 수 있도록 도와주시옵소서. E que o Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos viver somente para a glória do Senhor. 우리 중에 아직 구원받지 못한 사람이 있다면 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. Se existe alguém que não recebeu a salvação entre nós ainda, que o Senhor Deus permita sua misericórdia. 우리 중에 하나님과 멀어져 있는 사람이 있다면 하나님께서 또한 불쌍히 여겨 주시옵소서. Se existe alguém por acaso longe do Senhor Deus no meio de nós, que o Senhor Deus possa também ter misericórdia dessa pessoa. 오늘 저희 각 사람에게 또 필요한 말씀과 은혜 허락해 주시기를 원합니다. Então nós pedimos para que o Senhor Deus possa nos permitir a sua palavra e a graça necessária para cada pessoa hoje também. 아버지 하나님의 은혜의 손길에 이 시간 의지합니다. Esse tempo nós somente dependemos da mão de graça do Pai. 예수님의 이름으로 Oramos em 기도드렸습니다. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar Primeiro Crônicas, capítulo 17. Página 480, mais ou menos, né? Página 480. Primeiro Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Eu vou ler. Sucedeu, pois que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. 오늘 título de pregação é A arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. 이 주제로 오늘 또 말씀을 드려보고자 합니다. Eu quero pregar com esse tema hoje. 지금 방금 읽은 말씀은 다윗이 한 말입니다. Essa palavra que nós lemos agora foi dita por Davi. 다윗은 이스라엘의 왕이 되었습니다. Davi se tornou rei de Israel. 엄청난 영광과 권세를 얻었어요. Ele tinha uma extraordinária glória e poder. 그리고 주변 나라들을 다 이겨서 주변 나라들로부터 이제 조공을 받는 선물을 받는 그런 위치가 됐습니다. E ele venceu na guerra contra todos os países que faziam fronteira com ele, e ele recebia todos os bens, as ofertas desses países. 그리고 여기 모로 엔 까자 디 세드로 아주 백향목 큰 집에 화려한 집에 다윗은 지금 궁전에 살고 있습니다. Então Davi ele disse: Eis que mora em casa de cedros, quer dizer que é um palácio muito grande, bem feito. 아주 화려하고 웅장한 집입니다. Então a casa é realmente bem grande e muito caprichada. 지금 다윗은 부족한 게 없어요. Então não tem nada que falte para Davi. 최고의 영광 가운데 영광을 다윗은 얻었습니다. Davi ele ganhou a maior glória dentre as glórias. 부족한 게 없죠? Não tem nada que falte na vida dele. 그런데 다윗은 지금 무엇을 생각하고 있습니다? Mas o que Davi está pensando no momento? 난 이제 걱정 없어. Eu não tenho mais preocupações. 나는 이제 필요한 거 다 얻었어. Tudo que eu precisava eu já ganhei. 이제 인생을 즐기면 돼. Agora eu vou curtir a minha vida. 그렇게 말하지 않습니다. Ele não falou desse jeito. 나는 이렇게 좋은 집에 살고 있는데 하나님의 언약궤는 커튼 아래 있구나.
Então ele disse: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do conceito do Senhor está debaixo de cortinas. 여러분 다윗은 영광 중에 있지만 지금 하나님을 생각하고 있습니다. Davi está no meio da glória, mas mesmo assim está pensando em Deus. 여러분 이게 그리스도인의 마음입니다. Esse é o coração do cristão. 그리스도인은 여러분 내가 자기 자신에게 막 집중하는 게 아니라 하나님을 먼저 생각하는 사람이에요. Então, o cristão, ele não foca o seu olhar para si mesmo, ele primeiramente olha para Deus. 여러분 이 세상 사람들은 자기 자신을 위해서 신을 찾습니다. As pessoas do mundo, elas buscam a Deus por conta própria. 신이 있다면 나에게 복 주세요. Eles dizem: se existe Deus, que permita a bênção para mim. 신이 있다면 나를 건강하게 해주세요. Se Deus existe, me cure. 신이 있다면 나 부자 되게 Se 해주세요. Deus existe, me transforme num rico. 자기 자신을 위해서 신을 이용하는 거예요. Então, eles utilizam o Deus para conta própria. 그런데 그리스도인은 다릅니다. Mas o cristão é diferente. 그리스도인은 자기 자신의 영광을 위해서 사는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 사는 사람이에요. O cristão não é aquele que vive para a sua própria glória, vive para a glória de Deus. 나는 큰 집에 살고 있어도 하나님이 영광 받고 있지 못한 것 때문에 지금 다윗은 고민하고 있습니다. Então, mesmo que eu viva numa casa bem grande, Davi ele está pensativo. Por que o Senhor não está conseguindo receber essa glória? 여러분 하나님의 이 언약궤는요 하나님 그 자체를 상징합니다. Aqui essa arca da aliança do Senhor Deus, ela mesma representa o próprio Deus na terra. 나는 이렇게 좋은 집에 살고 있는데 하나님의 언약궤는 초라한 커튼 아래 있는 거예요. Então, eu estou vivendo num palácio tão bom, mas essa arca do Senhor Deus está sobre as cortinas. 여러분 이 블레셋의 전쟁에 이 하나님의 언약궤를 빼앗겨서 한동안은 이 언약궤를 잃어버린 적도 있습니다. Teve uma vez que eles perderam na batalha e perderam esta arca para os filisteus. 여러분 그 언약궤를 잃어버렸을 때 다윗이 얼마나 근심했는지 아세요? Vocês sabem quanto que o Davi ficou preocupado por perder a arca? 마치 자기 친자식을 잃어버린 것처럼 근심했습니다. O Davi ele se preocupou tanto como se tivesse perdido seu próprio filho. 여러분 내 자식을 여기 어디 길거리에서 잃어버렸다고 생각해 보세요. Imaginem se vocês perderem o filho de vocês ali no meio da rua. 뭐 어떻게 하실 거예요? O que vocês vão fazer? 아마 제정신이 아닐 겁니다. Vocês não vão estar sãos da 아주 consciência. 거의 미칠 거예요, Eu 정신. acredito que vocês vão enlouquecer. 여러분 다윗이 그랬습니다. O Davi estava assim. 여러분 한번 시편 132장입니다. Salmos capítulo 132. Salmos capítulo 132, verso 1 a 9. Salmos capítulo 132, de verso 1 a 9. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos antes o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos. 여기 1절에 다윗을 위하여 그의 모든 근심한 걸 기억하소서 그랬습니다. Então aqui ele está dizendo para lembrar do Senhor todas as aflições que Davi tem passado. 1절에 보면 다윗이 많은 근심을 했다는 거예요. E se olharmos no versículo 1, Davi ele passou por diversas preocupações e dificuldades. 다윗이 왜 근심했습니까? Por que Davi estava aflito? 왜 걱정했습니까? Por que ele estava preocupado? 하나님의 언약궤를 잃어버렸거든요. Porque ele perdeu a arca de Deus. 하나님의 언약궤가 지금 블레셋에 빼앗겼거든요. A arca da promessa, da aliança de Deus foi perdida para os filisteus. 다윗이 그것을 찾기 전에는 내 침상에 오르지 않고 내 눈으로 잠들게 하지 않겠다 그랬어요. É por isso que ele está dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, enquanto não achá-la. 여러분 자식을 잃은 부모가
자식을 찾을 때까지는 제대로 잠을 자지 못합니다. Os pais que perderam os seus filhos não conseguem dormir direito enquanto não acharem os seus filhos. 제가 신문 기사에서 읽어보니까요, 자식을 잃었는데 그때부터 자기 집 대문을 잠그지 않고 산대요. Então eu vi um noticiário onde os pais eles perderam um filho e eles viveram a vida a partir do momento que perderam seus filhos até hoje sempre sem trancarem a porta de casa. 이사도 가지 않습니다. Eles nem se mudam. 20년이 지났는데 이사도 안 가고 거기 그대로 살면서 대문을 잠그지도 않아요. Eles vivem naquele mesmo lugar durante 20 anos da vida deles com o portão sempre aberto. 왜요? Por quê? 자식이 찾아오도. Para que o filho possa encontrar a casa quando quer que seja. 지금 다윗이 하나님의 언약궤를 되찾을 때까지는 내가 편안하게 침대에서 잠들지 않겠다라고 하나님 앞에 서원하고 있는 겁니다. É por isso que Davi ele está fazendo a promessa diante do Senhor Deus de que ele não irá dormir enquanto ele não achar esta arca. 여러분, 다윗은 지금 무엇을 걱정하고 있습니까? O que Davi está preocupado? 무엇을 먹을까? Então, o que eu vou comer? 어떤 게 맛있을까? O que deve ser gostoso? 어디 좋은 집이 어디 있을까? Aonde será que tem uma casa boa? 뭘 입을까? O que eu preciso vestir? 어떻게 하면 부자 될 수 있을까? Como é que eu vou me tornar um rico? 그럼 지금 그거 근심하고 있습니까? Vocês estão preocupados com isso? 아니, 다윗이 지금 그거 걱정하고 있습니까? Davi está preocupado com isso? 아닙니다. Não é. 다윗은요, 지금 하나님을 위해서 걱정하고 있습니다. Então, Davi está preocupado por conta do Senhor Deus. 여러분, 그리스도인은 무엇을 걱정하는 사람입니까? Então, o cristão ele se preocupa com o quê? 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 이 세상의 것을 위해서 걱정하는 것이 아니라 하나님 나라를 위해서 걱정하는 사람이 그리스도인입니다. Então não é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, mas sim o que está se preocupando com o reino do Senhor Deus. Agora, vocês está ocupado por quê? Pelo 무엇 때문에 여러분 지금 걱정하고 있습니까? Então, por conta do que vocês estão preocupados? 무엇 때문에 여러분 지금 근심합니까? Então, por que vocês estão preocupados? 여러분 하나님을 위해서 근심하고 걱정하고 계십니까? Então vocês estão preocupados, aflitos por conta de Deus? 내 일 때문에, 내 가족의 건강 때문에 혹시 그런 것만 걱정하고 있진 않습니까? Ou será que nós não estamos preocupados por conta da minha saúde, da minha família, do meu trabalho? 여러분 하나님의 교회를 위해서 걱정해 보셨습니까? Então vocês já se preocuparam alguma vez por conta da igreja de Deus? 하나님의 일을 위해서 여러분 걱정해 보셨어요? Então vocês já se preocuparam por conta do trabalho de Deus? 여러분 하나님은 근심하지 말고 걱정하지 말라고 우리에게 Então 말씀하셨습니다. o Senhor Deus ele disse para nós não estarmos aflitos nem nos preocuparmos. 그러나 하나님의 일을 위해서는 근심하고 걱정하라고 말씀하십니다. Mas o Senhor ele disse para estarmos aflitos e preocupados por conta do trabalho de Deus. 2 Coríntios, vamos procurar 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7 versículo 8 a 11. 2 Coríntios capítulo 7 versículo 8 8 a 11. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que gelo,
que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 여기 바울이 이렇게 말씀하십니다. Paulo está dizendo dessa maneira. 여기 10절에 보면 하나님의 뜻대로 하는 근심은 구원에 이르는 것이다 그랬습니다. Se olharmos no versículo 10, ele disse: Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. 육신적인 근심이 아니라 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있다는 거예요. Não é a preocupação conforme a carne, mas segundo Deus que você faz. 육신의 일을 위해서 걱정하는 것 말고 하나님의 일을 위해서, 하나님의 영광을 위해서 우리는 걱정하고 근심해야 됩니다. Não é por conta do trabalho ou problema da carne, mas ele está preocupado segundo as coisas espirituais de Deus. 다윗은 성전 짓는 일을 위해서 근심하고 걱정했습니다. Davi ele se preocupou para construir o templo, o santuário de Deus. 다윗은 자기 집을 위해서 걱정한 것이 아니라 하나님의 집을 위해서 걱정했어요. Davi não se preocupou por conta da sua própria casa, mas sim da casa de Deus. 다윗은 하나님의 영광을 위해서 근심하고 걱정했습니다. Davi estava preocupado e aflito por conta da glória de Deus. 다윗은요, 항상 하나님의 일을 먼저 생각하는 사람이었습니다. Davi era o homem que sempre pensava primeiro no trabalho de Deus. 여러분, 우리도 다윗처럼 하나님의 일을 먼저 생각해야 되지 않을까요? Então será que nós, como Davi, não devemos pensar primeiro no trabalho de Deus? 여러분, 어떻게 하면 내가 하나님의 영광을 위해서 더 살 수 있을까? Então, como será que eu posso viver para a glória do Senhor? 어떻게 하면 하나님을 더 기쁘시게 하는 삶을 살 수 있을까? Como será que eu posso viver uma vida que agrade a Deus? 여러분, 우리는 하나님이 영광 받지 못할 때 근심해야 됩니다. Então nós precisamos estar preocupados quando Deus não é glorificado. 하나님의 이름이 초라해졌을 때, 보잘것없이 됐을 때 우리는 그걸 슬퍼해야 됩니다. Então nós precisamos estar entristecidos quando o Senhor ele for rebaixado. 근데 우리는 내가 무시당하고 내가 초라해지면 화내잖아요. Mas quando eu sou desprezado, eu sou menosprezado, eu começo a ficar bravo. 여러분, 우리는 하나님의 영광을 위해서 근심하고 걱정하는 사람이 되어야 됩니다. Nós precisamos nos tornar em pessoas que se preocupam por conta do Senhor, do trabalho dele. 다윗은 하나님의 집이 너무 초라한 천막에 있으니까 그걸 근심해서 성전 짓기를 계획했습니다. Então Davi, ele vendo que a arca do Senhor estava sobre as cortinas numa tenda realmente tão velha, ele queria que pudesse construir um santuário de Deus. 그래서 실제로 성전을 지은 건 그 아들 솔로몬이 지었지만 성전 지을 준비를 다 해놓은 건 다윗이었어요. O homem que construiu o templo de Deus foi Salomão, mas Davi ele preparou todos os materiais para o seu filho. 하나님이 영광 받는 일을 위해서 어떻게든 다윗은 참여하기를 원했습니다. Davi ele queria participar de qualquer maneira que fosse para participar da glória de Deus. 우리도 배워야 됩니다. Nós precisamos aprender isso. 우리 어떻게 해야 될까요? O que é que nós precisamos fazer? 우리도 여기다가 솔로몬 성전처럼 큰 성전을 지으면 하나님의 영광 받으실까요? Então será como Salomão nós vamos aqui fora e construímos um templo gigante para o Senhor Deus ser glorificado? 쌍팔로에 그 솔로몬 성전처럼 웅장하게 지은 건물이 있더라고요. Em São Paulo tem um templo parecido ao templo de Salomão bem grande que eles 거기 construíram. 하나님이 계셔요? Deus habita ali? 여러분, 수만 명이 모여도 구원받 하나님은 거기 계시지 않습니다. Mesmo que milhares de pessoas, inúmeras pessoas se reúnam, o Senhor Deus não está ali. 여러분, 하나님 어디 계십니까? Onde que Deus está? 확실히 구원받은 사람 무리 안에 계십니다. Deus está dentro do rebanho das pessoas que verdadeiramente foram salvas. 지금 이 세상에는 성전이 없습니다. Neste mundo não existe mais templo. 사실 땡플로라고 하는 건, 건물을 가리켜서 땡플로라고 하는 건 잘못이에요. Então você falar templo olhando para um edifício está errado. 지금 성전은 뭐가 O 성전입니까? que é um templo na realidade? 구원받은 그리스도인의 몸, 구원받은 그리스도인이 바로 성전이에요. Então, o corpo do cristão que recebeu a salvação, o próprio cristão, é o templo de Deus. 하나님은 구원받은 사람 속에 계십니다. O Senhor Deus está dentro das pessoas que receberam a salvação. 그리고 또 어디 계십니까? E onde Ele está? 구원받은 사람들의 무리, 즉 교회, 진짜 교회 안에 계셔요. Ele está dentro do rebanho das pessoas que receberam a salvação, que é a igreja, ali dentro.
많은 사람들은 크고 화려하게 지어놓으면 거기 하나님이 계실 줄 알고 크게 건물을 짓습니다. Muitas pessoas acreditam, se eu construir um edifício grande, o Senhor Deus vai estar ali, habitando. 하나님은 그 속에 들어가실 수 없어요. O Senhor Deus não tem como entrar ali dentro. 그러면 하나님은 집이 없으신 분이 아닙니다. O Senhor Deus não é um Senhor que não tem moradia. 사도행전 7장을 보겠습니다. Vamos procurar Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 48. Atos capítulo 7, versículo 48 a 50. 48 a 50. Atos capítulo 7, verso 48 a 50. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? 여러분, 사람이 어떻게 하나님을 위한 집을 지을 수 있겠어요? Como é que um homem pode construir uma casa para Deus? 여러분, 아무리 큰 집을 지어도 하나님이 그 안에 들어가실 수 있겠어요? Mesmo que você construa uma enorme casa, Deus pode entrar ali dentro? 하나님은요, 우주보다 크신 분입니다. O Senhor Deus, ele é maior do que o universo. 어떻게 사람이 지은 집에 하나님이 들어가실 수 있겠어요? Como é que um homem, como é que Deus pode entrar dentro de uma casa criada pelo homem? Vamos procurar Atos capítulo 17. 17, versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos. Vamos ler. Atos capítulo 17 e versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 성경책 다 아세피로 바꾸셨어요? Todos mudaram para a CF? 아세피로 다 바꾸십시오. Precisam mudar todos para a CF. 그 같이 읽을 때 이렇게 똑같은 성경책으로 읽는 것이 좋겠습니다. É bom quando nós formos ler, que nós possamos ler todos juntos a mesma coisa. 아세피가요 가장 잘된 번역입니다. A CF é a tradução bem mais bem feita, assim, recente. 그래서 그걸로 바꿔주시면 좋겠습니다. Eu gostaria que vocês pudessem trocar para ela. 자, 우주 만물을 지으신 하나님이 사람 손으로 지은 전에 계시지 않는다고 분명히 Então, 말씀하십니다. aqui ele está falando que o Senhor ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. 하나님이 뭐 부족해가지고 사람이 뭐 하나님께 바치면 하나님이 기뻐하시겠어요? Será que falta algo em Deus para que o homem oferte algo e o Senhor Deus ele se agrade 여러분, disso? 하나님은 사람으로부터 뭐 받으시는 분이 아닙니다. O Senhor Deus não é um Senhor que recebe algo a partir dos homens. 하나님은 먼저 우리에게 생명과 호흡과 만물을 먼저 주셨습니다. O Senhor Deus, primeiramente, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a respiração. 그리고 하나님은 사람에게 구원을 주시기를 E 원하셔요. o Senhor Deus deseja permitir a salvação para os homens. 예수 그리스도를 통해서 구원받은 사람만이 하나님께 뭔가 드릴 수 있어요. Então, somente uma pessoa que recebeu a salvação pode entregar algo para Deus. 먼저는 구원받아야 됩니다. Primeiramente, precisa ser salvo. 여러분 구원 받으셨어요? Vocês receberam a salvação? 언제 받으셨습니까? Quando é que vocês receberam essa salvação? 언제 거듭나셨어요? Quando vocês nasceram de novo? 저 어렸을 때부터 계속 교회에 있었습니다. 교회 다녔어요. Desde criança eu estava na igreja, eu já recebi. 저 어렸을 때 침례 받았습니다. Eu recebi batismo quando era criança. 여러분 교회 다닌다고 해서 침례 받는다고 해서 그게 구원이 아닙니다. Não é por você frequentar a igreja, por você receber o batismo que é salvação. 예수 그리스도의 피로 내 죄를 언제 여러분 씻으셨습니까? Quando que o pecado de vocês foram lavados através do sangue do Senhor Jesus? 거듭난 그리스도인 속에 하나님이 계셔요.
Então, o Senhor, ele habita dentro do cristão que é salvo, que nasceu de novo. 지금 하나님이 계시는 건물이 이 세상에는 존재하지 않습니다. Não existe templo onde Deus habite neste mundo. 지금 어디가 성전입니까 그러면? Onde existe o templo de Deus agora? 그리스도인의 몸이 성전이에요. O corpo do cristão é o templo. 그리고 구원받은 그리스도인들의 무리인 교회가 하나님의 성전입니다. E o rebanho da união dos salvos, dos santos, que é a igreja, é o templo de Deus. 이 안에 하나님이 계셔요. Deus habita ali no meio. 여기 구원받은 형제 자매들이 있습니다. Aqui nós temos os irmãos que receberam a salvação. 우리가 서로 하나 되고 사랑할 때 여기 안에 하나님이 계십니다. Quando nós amamos, quando estamos reunidos, o Senhor Deus está junto conosco. 디모데 전서 3장을 보겠습니다. Vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler todos juntos. 1, 2. 여기 하나님의 집이 나옵니다. 여기 하나님의 집. Então aqui aparece a casa de Deus. 하나님의 집은 끝에 보면 하나님의 교회다 그랬어요. 교회. Se olharmos aqui no final, ele fala que é a igreja do Deus vivo. 여기서 교회는 건물을 말하는 게 아니에요. Aqui a igreja não representa um edifício. 여러분 진짜 하나님의 집은 구원받은 성도들의 무리가 바로 하나님의 집이고 하나님의 교회입니다. A verdadeira casa de Deus é onde o rebanho, onde os santos estão reunidos. 그래서 한 사람 한 사람이 구원을 받아가면 한 사람 구원 받아가면 그 사람들이 하나님의 교회를 이루어가고 있는 거예요. Então quer dizer que quanto mais uma pessoa por pessoa vai receber a salvação, essas pessoas ao se reunirem, elas vão formando o templo de Deus, a casa de Deus. 그게 성전이에요. Isso é o templo. 보이지 않는 성전입니다, É o 여러분. templo que é invisível. 하나님은 그 안에 계셔요. Deus habita ali naquele meio. 여러분 전 세계 사람들이 한 사람 한 사람씩 구원받아갈 때 하나님의 성전이 지금 만들어져 가고 있는 겁니다. Então, quando cada pessoa do mundo vai receber a salvação, o templo de Deus vai sendo construído. 지금 하나님의 성전이 건축 중이에요, 지금. Agora o templo de Deus está em construção. 우리 눈에는 보이지 않죠? Não é visível aos nossos olhos. 그러나 실제로 한 사람이 구원받으면 하나님의 집이 조금씩 지금 이루어져 가고 있습니다. Mas quando uma pessoa recebe a salvação, a casa de Deus, ele vai se construindo. 다윗이 성전을 지어서 하나님을 영광스럽게 하려고 했잖아요. Davi queria glorificar a Deus construindo um templo. 우리도 성전을 지어서 하나님을 영광스럽게 해야 됩니다. Nós precisamos edificar o templo também para glorificar a Deus. 눈에 보이는 성전 말고 Não é um templo visível aos olhos. 진짜 성전. O verdadeiro templo. 어떻게 성전이 지어져 갑니까? Como é que um templo pode ser construído? 한 사람이 구원받을 때. Quando uma pessoa recebe a salvação. 다윗이 성전 지키를 간절히 사모했던 것처럼 우리는 한 영혼을 건지기 위해서 간절히 사모해야 됩니다. Como Davi ele desejava tanto para que uma pessoa, o templo de Deus fosse construído, nós também precisamos desejar para que uma pessoa possa receber a salvação. 여러분 구원받은 한 사람이 하나의 벽돌이 하나의 그 성전을 짓는 돌이 됩니다. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, ela se torna um tijolo da construção. 여기 베드로전서 2장입니다. Vamos para 1 Pedro capítulo 2. 성경에서 그렇게 말씀하고 있습니다. Na Bíblia está escrito dessa maneira. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro, vamos procurar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 여기 너희도 산 돌처럼 함께 지어져 간다 그랬어요. Então aqui ele fala que nós somos edificados com pedras vivas. 예수님이 첫 번째 보배로운 산 돌이셨습니다. Então, o Senhor Jesus, ele era a primeira pedra viva, preciosa. 너희도 산돌처럼 신령한 집을 지어져 간다 É 그랬어요. por isso que todos nós também precisamos ser como pedras vivas que vamos sendo edificados de forma agradável. 구원받은 한 사람 한 사람이 성전을 이루는 산 돌이 됩니다. Quer dizer que cada pessoa que recebeu a salvação vai se tornando uma pedra viva que constrói o templo de Deus. 지금 하나님이 지어가고 있어요. Quer dizer que Deus está edificando agora. 그러니까 한 영혼이 구원받는 게 얼마나 중요하냐 그거예요. Como é importante um espírito receber a salvação. 다윗이 성전 지을 재료를 준비했듯이 우리도 한 영혼을 건지는 일에 최선을 다해야 됩니다. Como Davi, ele reuniu tudo o que podia para construir o templo de Deus, nós também precisamos fazer o nosso máximo. 그게 하나님을 기쁘시게 하는 거고 그게 하나님의 영광을 위한 삶이 됩니다. Isso que agrada ao Senhor Deus, isso que se torna uma vivência de permitir a glória diante de Deus. 여러분 구원받은 그리스도인이 왜 바로 천국에 안 가고 이 세상에 하나님이 Então, 남겨두셨습니까? como é que o cristão, ao receber a salvação, ele não vai direto para o céu e resta neste mundo? 바로 데려가면 차라리 죄 안 짓고 좋잖아요. Seria bom se o Senhor Deus levasse na hora para os céus, porque ele não ia pecar. 근데 왜 하나님이 구원받은 이후에도 이 세상에 더 살게 하셨습니까? Mas porque mesmo após a salvação permite para que possa viver neste 이 mundo, 세상에서 더 즐기라고요? para curtir mais o mundo. 여러분 천국 가면 훨씬 더 즐거움이 큽니다. Quando vocês forem para o céu, a alegria é muito maior. 근데 왜 Mas 남겨두셨습니까? por que nós restamos? 일이 있으니까. Existe trabalho a ser feito. 하나님의 영광을 위한 그 일을 그리스도인은 해야만 합니다. Porque existe trabalho que o cristão precisa fazer para a glória de Deus. 그리스도인이 해야 될 일이 있어요. Existe trabalho do cristão. 우린 그 일을 하기 위해서 지금 살고 있습니다. Então, nós estamos vivendo para fazermos este trabalho. 여러분 에베소서 2장도 보겠습니다. Vamos para Efésios capítulo 2 também. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Versículo 20, 21, 22. 20, 21, 22. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Edificador sobre o fundamento todos os apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 여기 22절에 하나님이 거하실 처소가 되기 위해서 우리가 지어져 가는 거예요. Então aqui nós podemos ver no versículo 22 que nós estamos juntamente sendo edificados para a morada de Deus. 구원받은 성도들이 지금 하나님의 집이 되어져 가고 있는 Os 거예요. santos que receberam a salvação estão formando a casa de Deus. 그러니까 구원받는 게 얼마나 중요하냐 É por isso que 그거예요. como é importante receber a salvação. 여러분 구원 안 받은 사람 교회당 건물에 수만 명 모여 있어도요 하나도 하나님의 집이 되지 못합니다. Então, claro que mesmo reúne milhares de pessoas em um único lugar, não tem como se tornar a casa de Deus. 그런데 많은 교회에서요 구원에 대해서 강조하지 않습니다. Mas em muitas igrejas elas não frisam sobre a salvação. 여러분 구원받아야 됩니다 얘기하지 않아요. Eles não dizem, você precisa receber a salvação. 여러분 구원 안 받으면 지옥 갑니다. 지옥 얘기하지 Eles 않습니다. não falam, se vocês não receberem a salvação, vocês vão para o inferno. 이미 구원 받았어요. Todos eles pensam, já receberam a salvação. 벌써 선택했습니다, 여러분. Vocês já foram escolhidos por 만세 Deus. 전에 여러분 하나님이 선택했어요. Deus já criou, já escolheu, vocês já foram eleitos antes mesmo da 그러니까 criação. 여러분 교회당에 있는 É 겁니다. por isso que todos vocês estão aqui dentro da igreja. 거짓말입니다. Isso é mentira. 성경 어디에도 그런 말씀 없어요. Não existe nenhuma palavra assim na Bíblia. 여러분 구원받은 사람을 하나님이 미리 정해 놓으셨습니까? Ou será que o Senhor Deus ele já deixou predefinido quem vai receber a salvação? 만약에 구원받은 사람을 먼저 정해 놨으면 선택되지 않은 사람들은 하나님이 지옥 갈 사람으로 미리 정해 놨다는 거예요. Então quer dizer que se o Senhor Deus já tivesse definido as pessoas que iriam receber a salvação, então quer dizer que as pessoas que não forem receber a salvação, o Senhor Deus já deixou escolhido que iriam para o inferno.
여러분 지옥 갈 사람을 하나님이 딱 정해 놓으셨어요? Será que o Senhor Deus ele já escolheu as pessoas que vão para o céu? 이건 완전히 마귀의 교리입니다. Então, 마귀. isso é um ensinamento do diabo. 여러분 예정 구원받을 사람과 지옥 갈 사람이 미리 정해져 있다. 완전히 이거는 비성경적인 거예요. Então, falar que a predefinição, as pessoas que já foram escolhidas, já foram eleitas, isso é totalmente antibíblico. O que fala no 1 Pedro capítulo 2 versículo 4. O que fala? 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신다고 그랬어요. Então, que o Senhor Deus quer que todos os homens são. 모든 사람이 구원받기를 원한다고 성경에 기록되어 있는데 이미 지옥 갈 사람을 하나님이 정해 놓으셨습니까? O Senhor Deus deseja que todas as pessoas possam receber essa salvação, mas quer dizer que então o Senhor Deus ele também já deixou escolhido quem vai para o inferno? Não faz sentido. 하나님은 한 사람도 이뤄지기를 원치 않으셔요. O Senhor Deus não deseja que nenhum homem se perca. 그래서 우리가 해야 될 일은 열심히 이 복음을 전하는 일입니다. É por isso que o que nós precisamos fazer é pregarmos o evangelho esforçadamente. 그래서 성경 세미나가 있을 때 최선을 다해서 초대해야 됩니다. Por isso que quando nós tivermos um seminário bíblico, nós precisamos convidar com todas as forças. 그리고 평상시에도요 얼마든지 와서 복음을 들을 수 있는 전도 집회가 녹화되어 있기 때문에 언제든지 와서 말씀 들을 수 E 있습니다. no dia a dia nós também temos os seminários bíblicos já gravados, eles podem vir para ouvir. 여기 앉아 계신 분 중에도요 비디오 통해서 구원받은 분들이 꽤 많이 있습니다. 이 중에서도. Qualquer pessoa que está aqui agora também, realmente tem muitos irmãos que também têm os vídeos para assistirem vários outros. 여러분 중요한 건 먼저 구원받는 일이 중요합니다. Então o mais importante agora é receber a salvação. 많은 사람이 구원받으면 하나님이 영광을 받으셔요. Quanto mais pessoas receberem a salvação, maior a glória de Deus. 잠언 14장에 백성이 많으면 왕의 영광이 된다 Em 그랬습니다. Provérbios capítulo 14 disse que quanto maior o povo, maior a glória do rei. 그것처럼 많은 사람이 구원받으면 하나님이 영광을 얻어요. É por isso que quanto mais pessoas receberem a salvação, maior é a glória de Deus. 여러분 한 사람이 구원받으면 천국에서 잔치가 벌어진다고 예수님 O 말씀하셨죠? Senhor Jesus ele disse que quando uma pessoa recebe a salvação acontece uma grande festa nos céus. 한 사람이 구원받으면요 천국에서 큰 잔치가 Quer 벌어집니다. dizer, quando uma pessoa recebe a salvação acontece um grande banquete nos céus. 그럼 그렇게 구원받는 일이 중요해요. É por isso que receber a salvação é tão importante. 여러분 가족들 사랑하는 가족들 구원 받으셨어요? Então, os familiares, os parentes amados de vocês já receberam a salvação? 여러분 그들이 구원받기 위해서 여러분들은 어떤 노력을 하고 있습니까? Qual tipo de esforço vocês fazem para que eles possam receber a salvação? 아이 우리 가족들 다 교회 다녀요. Ah, minha família toda frequenta a igreja. 아니 교회 다니는 거 말고 구원받았냐고. Então, não 구원. importa se frequenta a igreja, já receberam a 아, salvação? 이미 침례 받았어요. Ah, todos eles já foram batizados. 아니 침례 받은 거 말고 정말 구원 언제 받았냐고. Então não é o problema o batismo, é quando que receberam a salvação. 여러분 다윗은 성전을 지을 소망만 가진 것이 아니라 성전 지을 준비를 실제로 했습니다. Davi, ele não somente tinha essa esperança de construir o templo de Deus, ele preparou todos os materiais. 희생한 거예요. Ele se sacrificou. Vamos procurar primeiro Crônicas capítulo 18. Primeiro Crônicas capítulo 18, versículo 9. Primeiro Crônicas capítulo 18, versículo 6, 7, 8, 한번 읽어주세요. Eu irei ler versículo 6, 7 e 8. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi, por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e trouxe a Jerusalém, também de Tibate e de Cu, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. 하나님이 전쟁에서 다윗을 이기게 해주셨습니다. O Senhor Deus fez com que Davi tivesse a vitória na guerra. 여기 보면요, 금방패, 막 큰 완전 순금방패까지 얻게 됐어요. Ele conseguiu escudos de cobre puro. 이 엄청나게 비싼 거죠, 이런 Então, 것들은. quer dizer que são
coisas realmente riquíssimas, caríssimas. 근데 그걸 자기가 취하지 않았습니다. Mas ele não tomou para si. 그걸 다 하나님께 드렸어요. Ele foi e deu tudo para o Senhor Deus. 나중에 다윗이 드린 그 예물들이 성전의 높바다와 기둥과 성전의 기구들을 만드는 데 다 사용이 됐습니다. Depois todos esses materiais que ele trouxe foram utilizados para fazer o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. 하나님이 주신 것을 다윗은 하나님의 영광을 위해서 사용했습니다. Davi, tudo que havia recebido a partir de Deus, utilizou para a glória de Deus. 여러분 하나님이 내게 주시는 은혜들이 있습니다. Existe a graça que o Senhor Deus nos permite, 그렇죠? não é? 그것을 하나님의 영광을 위해서 사용해야 됩니다. Então nós precisamos utilizá-las para a glória de Deus. 여러분 versículo 9, 10, 11 한번 읽어주세요. E ouvindo Tou, o rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. 한 왕이 다윗에게 아주 비싼 선물로 준 거예요. Aqui nós podemos ver que um rei, ele presenteou Davi com presentes bem caríssimos. 근데 11절에 보면 다윗 왕이 그것도 하나님께 드렸다 그랬어요. Mas se olharmos no versículo 11, ele fala que Davi também consagrou ao Senhor. 그리고 여러 족속에게서 취한 은과 금도 함께 드렸다 E 그랬습니다. juntamente com a prata e ouro que trouxeram de todas as mais nações. 왜요? Por quê? 하나님의 성전을 위해서. Para a glória, para o templo de Deus. 다윗은 그 마음속에 하나님의 영광을 위한 그 소망으로 이 마음이 가득 찼습니다. O coração de Davi estava cheio de viver para a glória de Deus. 여러분의 마음속에는 어떤 것들로 가득 차 O 있습니까? que é que está cheio do coração de vocês no momento? 여러분 우리 마음은 무엇으로 가득 차 있어야 될까요? O que é que precisa estar cheio dentro do nosso coração? 여러분 다윗은 언제 근심했습니까? Quando é que Davi estava preocupado? 하나님의 언약궤를 잃어버렸을 때. Quando ele perdeu a arca de Deus? 다윗은 언제 기뻐했습니까? Quando que Davi ele realmente esteve em júbilo? 여러분 하나님의 언약궤가 다윗성으로 들어오는 걸 보고요 다윗이 막 춤췄다 그랬어요. Disse que Davi ele dançou quando viu a arca entrando para o templo do Senhor. 여러분 그 성경 아시죠? Vocês conhecem essa Bíblia? 언약궤가 다윗성으로 들어오는 걸 다윗이 보고요 막 왕이 막 기뻐서 막 춤을 췄습니다. Quando a arca estava entrando para o castelo, para o palácio de Davi, Davi ele começou a dançar. 다윗의 기쁨은 오직 하나님께 있었습니다. Então a felicidade de Davi somente estava para com Deus. 여러분 다윗은 지금 얼마나 하나님 곁에서 영광 가운데 있겠습니까? Então realmente como que Davi ele deve estar no meio de tanta glória de Deus? 여러분 우리는 기억해야 됩니다. Nós precisamos lembrar, 이 세상에서 우리는 영원히 살지 않습니다. nós não vivemos para sempre. 이 세상은 장차 없어집니다. Este mundo irá desaparecer. 나도 언젠간 이 세상을 떠납니다. Algum dia eu vou partir deste mundo. 여러분 언제까지 이 세상에 계실 거예요? Até quando que vocês vão estar neste mundo? 죄송하지만 내년에 이 가운데 안 계실 수 있는 분도 있는 거예요. Me desculpe, mas ano que vem pode ser que alguém que esteja aqui agora não esteja mais. 저도 내년에 이 세상이 없을 수도 있습니다. Pode ser que ano que vem eu não esteja mais neste mundo. 슬픈 얘기지만 10년 뒤에 우리 가운데 이 세상이 없는 분도 많이 있을 수 É 있어요. algo triste, mas pode ser que daqui a 10 anos, pode ser que não tenha mais pessoas aqui. 그렇다면 우리는 무엇을 위해서 살아야 됩니까? Então, para o que nós precisamos viver? 이 세상에서의 삶을 위해서 사는 것이 아니라 천국의 영광, 하나님께 영광을 위해서 우리는 살아야 되는 거예요. Não podemos viver para as coisas deste mundo, mas sim para a glória dos céus, 확실히 구원받고 receber a salvação com certeza 하나님의 영광을 위해서 사는 거예요. e viver para a glória de Deus. 그게 하나님이 우리에게 원하시는 삶입니다. Isso é a vivência que Deus deseja de nós. 다윗은 그것을 위해서 자기의 것을 희생했습니다. Davi sacrificou as suas coisas para este trabalho. 하나님의 영광을 위해서 자기 걸 드렸잖아요. Davi entregou as suas coisas para a glória de Deus. 여러분 그 솔로몬 성전을 어디에다 지었는지 아세요? Vocês sabem onde ele construiu esse castelo de Salomão? 역대하 Segundo Crônicas capítulo 3. Segunda Crônicas capítulo 3, versículo 1. Primeiro verso primeiro. Segunda Crônicas capítulo 3, verso primeiro.
começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. 그러면 오르나 원래 그 땅은 오르나라는 사람의 땅이었습니다. Aqui era uma terra preparada para de um homem chamado Ornã. 근데 그 땅을요, 물론 다윗이 그 땅을 오르나로부터 하나님의 성전을 위해서 다윗이 샀습니다. Claro que Davi ele comprou essa terra deste homem chamado Ornã para o templo de Deus. 그런데요, 오르나는 내 땅이 하나님의 성전을 위해서 쓰여진다는 것을 알고 아주 즐거운 마음으로 드렸습니다. Ornã ele entregou essa terra ao saber que ia ser construído o templo de Deus ali. 여러분 성전은 반드시 이 장소에만 지어져야 됩니다. O templo ele somente pode ser construído neste local, 여러분 다른 장소는 안 돼요. não pode ser em outro. 브라질에 땅 많으니까 여기다 지어도 좋은데 안 됩니다. Vocês falarem, no Brasil tem tanto lugar sobrando, vamos construir ali. 여러분 앞으로 이제 장차 성전이 지어질 겁니다. Agora futuramente o templo vai ser construído. 지금은 이제 솔로몬 성전은 다 무너지고 이제 성전 없죠. O templo de Salomão foi destruído, não existe mais. 앞으로 성전이 제3 성전, 세 번째 성전이 세워지게 됩니다. Agora o terceiro templo de Deus vai ser construído. 어디에 세워져야 될까요? E onde precisa ser construído? 반드시 이 오르난의 땅 여기에만 세워져야 됩니다. Então precisa 성전은. ser construído aqui no Monte de Moriá, na terra de Ornã. 근데 오르난이 그걸 기쁘게 하나님께 드렸다고 돼 있습니다. Tá, fala que Ornã ele entregou para o Senhor com grande júbilo. 역대상으로 다시 Primeira Crônicas, capítulo 21. Vamos procurar. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 23. Primeiro Crônicas, capítulo 21, verso 23. Vamos ler. Versículo 23. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Então disse Ornã a Davi: Toma para ti e faça ao rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. 땅은 성전을 위해서 사용하십시오. Então ele disse: a terra você pode usar com bem entender. 이 곡식 떠는 기계는 제사 지낼 때 태우는 나무로 사용하십시오. Ele está falando: aqui você pode utilizar os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha. 그러니까 자기 모든 걸 다 하나님의 영광을 위해서 다 드린 거예요. Quer dizer 다. que tudo que ele tinha ele deu para a glória de Deus. 자기 농산물은 또 제사 지낼 때 사용하십시오. Todos os trigos podem ser utilizados para ofertas. 여러분 오르나는 그 이름이 성경에 기록됐습니다. Ornã teve o seu nome escrito na Bíblia. 여러분 지금도 앞으로도 그 오르나는 땅에 오르나니들은 그 자기의 땅에 하나님의 성전이 지어지는 거예요. Então até hoje, na terra de Ornã, vai ser construído o templo de Deus. 그는 자기 땅을 한 번 드렸을 뿐인데 영원토록 영광을 얻고 있습니다. Ornã, ele somente entregou a terra uma vez para Deus, mas a glória, essa honra dele vai para a eternidade. 우리도 우리의 삶을 하나님의 영광을 위해서 드릴 수 있어야 É 됩니다. por isso que nós também precisamos ser capazes de entregar a nossa vida para Deus. 하나님이 내게 주신 것들이 있어요. Tem coisas que o Senhor Deus ele permitiu para mim. 시간이 될 수도 있습니다. Pode ser tempo, 나의 어떤 재능이 될 수도 있어요. pode ser um talento, 물질이 될 수도 있습니다. pode ser bens, 내 직업이 될 수도 있어요. pode ser a minha profissão. 모든 내게 있는 그것을 하나님의 영광을 위해서 사용할 때 의미가 있는 거예요, 여러분. Todas essas coisas, quando eu utilizo para o Senhor Deus, existe um valor. 다윗은요, 정말 하나님의 성전이 영광스럽게 지어지기를 원했습니다. O Davi ele gostaria que o templo do Senhor Deus fosse construído de forma tão gloriosa. Capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, verso 5. Vou ler. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte.
그럼 다윗이 솔로몬에게요. 하나님의 집이 아주 magnifica em excelência, 아주 크고 정말 영광스러워야 된다는 거예요. Então aqui Davi ele está dizendo para o seu filho que a casa do Senhor Deus ela precisa ser magnífica. 하나님의 이 저는 하나님의 집은 온 땅에 명성과 영광이 있어야 할 것이라 그랬습니다. Está dizendo para o nome e glória em todas as terras. 그러니까 다윗은 하나님이 초라해지는 걸 원치 않았습니다. Davi não queria que Deus fosse menosprezado. 나는 초라해도 하나님의 집은 영광스러워야 된다라고 말하고 있는 거예요. Davi está dizendo mesmo que eu seja rebaixado, Deus precisa ser exaltado. 여러분 사도 바울이 다윗과 똑같은 마음을 가지고 복음을 전했잖아요. Apóstolo Paulo teve o mesmo coração de Davi para pregar o evangelho. 다윗이 성전을 짓는 그 모습은 이 바울이 영혼에게 복음을 전하는 것과 같은 거예요. O formato de Davi, ele está construindo o templo do Senhor Deus, é o mesmo que o apóstolo Paulo está tentando resgatar os espíritos. 다윗이 간절히 성전 지키를 원했던 것처럼 바울 사도도 하나님의 영광을 위해서 복음 전하기를 원했습니다. Como Davi, ele estava realmente dando tudo de si para construir o templo de Deus, o apóstolo Paulo estava fazendo o mesmo para poder salvar para a glória de Deus. 사실 똑같은 일을 한 거죠. Quer dizer que se olhar os dois fizeram o mesmo trabalho. 다윗은 눈에 보이는 하나님의 집을 지은 겁니다. Davi construiu o templo, a morada de Deus visível aos olhos. 바울 사도는 눈에 보이지 않는 하나님을 지은 O 거예요. apóstolo Paulo construiu a casa de Deus invisível aos olhos. 전도를 통해서. Através da pregação. 한 사람이 구원받으면 하나님의 집이 지어져 가는 거예요. Porque quando uma pessoa recebe a salvação, a casa de Deus é construída. 근데 다윗이 그 솔로몬이 지은 그 솔로몬 성전은 사실 그림자고 진짜 하나님의 집은 지금 눈에 보이지 않는 지어져 가는 바로 그게 진짜 하나님의 Então, 집이죠. na realidade, o templo construído por Salomão é somente uma sombra, porque a sombra da verdadeira que agora está sendo feita, que é para salvar os espíritos. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a versículo 23. Porque sendo Capítulo 9, versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Até 23. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 이 바울 사도는 복음 전하는 걸 위해서 어떤 모든 일을 하겠습니다. O Davi ele fez todos os trabalhos possíveis para pregar o Evangelho. 유대인에게 전도하기 위해서요. 유대인처럼 되는 거예요. Para pregar para os judeus, ele se tornou como um judeu. 또 이방인에게 전도하기 위해서는 또 이방인처럼 되는 거예요. Para pregar para os gentios, ele se tornou como um gentil. 율법을 많이 아는 자에게 전도하기 위해서 또 그 사람처럼 되는 겁니다. Para pregar para alguém que sabia muito da lei, ele se tornava igual a essa pessoa. 강한 자를 얻기 위해서는 강한 자가 되고 Para ganhar os fortes, ele se tornava um forte. 약한 자를 얻기 위해서는 약한 자가 되고 Para ganhar um fraco, ele se tornava fraco. 자기 모양을 여러 모양으로 Ele 바꿨습니다. transformava o formato dele em várias formas. 마치요 그 장사하는 사람이 각 손님에게 물건을 팔기 위해서 각 손님에게 다 맞추는 것과 같아요. Então parece um comerciante que está se adequando para cada cliente que vem para comprar. 그렇죠? Não é? 여러분 장사하는 사람은 물건을 팔기 위해서 어떻게든 그 사람에게 맞추는 거예요. Então quer dizer que aquele que é comerciante, ele se molda para cada cliente. 제가 한 번은 이 와이셔츠를 사러 이제 갔습니다 가게에. Uma vez eu fui numa loja para poder comprar uma camiseta. 근데 이제 다 긴팔만 있는 거예요. 이제 여기는 더워서 이제 반팔이 저는 좋은데 다 긴팔만 Então eu 있습니다. fui, mas só tinha manga longa. Aqui é quente, eu gostaria só de manga curta. 아 그래서 나는 긴팔 원치 않는다 이제 가게를 나오려고 Então 그랬어요. eu falei, eu não quero essas mangas compridas. Eu queria sair da loja. 그 주인이 뭐라고 그러는지 아세요? Sabe o que o dono disse para mim? 잘라줄 수 있대요. Ele falou, eu posso cortar para você. 잘라주겠대. Ele falou, eu vou cortar para você. 지그라사. 공짜로 잘라주겠대. Ele falou que ia cortar de graça. 어떻게든 물건을 팔려고 하는 거야. 어떻게든. Então, o que quer que aconteça, ele quer vender.
여러분 복음 전하는 사람이 그래야 됩니다. Então, aqueles que pregam o evangelho precisam ser assim. 끈질기게 매달리는 거, Então, 끈질기게. precisam estar ali agarrados. 근데 브라질은 제가 보니까 그런 걸 잘 못해요. No Brasil, eu vi que as pessoas não conseguem fazer muito bem isso. 제가 이제 이해를 하게 됐어요 좀. E eu comecei a compreender. 브라질 사람이 너무 착해요. Ah, os brasileiros são muito bonzinhos. 그래가지고 상대방이 좀 부담스러워하는 거를 못해. É por isso que quando não consegue colocar a outra pessoa de forma constrangida, 이렇게 이제 초대했는데 약간 이게 꺼려하면 그 다음부터 이제 말 못합니다. ele convida, mas se a pessoa ela não gosta muito, então ele para de falar, 그렇죠? não é? 너무 착해서 그래요. 너무 Porque são muito 착해서. bonzinhos. 근데요 한국 사람들은 안 그래요. Mas os coreanos não são assim. 계속 갑니다 계속. Então não importa, vai e continua falando. 전도 집회 들어야 돼. Fala, você precisa ouvir aqui o seminário. 안 싫어. Ele fala, eu não quero. 다음에 또 가요. Ele vai de novo no outro dia. 선물 사들고 가. 선물 Leva um presente dessa vez. 프레젠치. Fala o presente aqui pra você. 10번, 20번 계속 찾아갑니다. Procura 10, 20 vezes. Veio. Continuamente. Por quê? 그 사람 전도하려고 그 사람 전도하려고. Para pregar para aquela pessoa. 어떤 딸은요 아빠한테 전도하다가요 아빠한테 뺨을 맞았어요. 뺨을. Teve uma filha que estava pregando para o seu pai e tomou uma esbofeteada no rosto. 다시는 우리 찾아오지 마. E o pai disse, nunca mais procura minha casa. 그래도 찾아갑니다. Mas mesmo assim ela voltou na casa do pai. 왜 아빠 전도해야 돼? Por quê? Precisa evangelizar para o pai. 끈질기게 찾아가는 끈질기게. Ela não para, se agarra nisso. 여러분 그 사람 구원 안 받으면 지옥 간다니까요? Se aquela pessoa não receber a salvação, ela vai para o 근데 inferno. 어떻게 떼랑길로 하게 될 수? Como é que pode ficar tranquilo? 여러분 바울 사도도요 한 사람을 구하기 위해서 이 모양이 됐다 저 모양이 됐다 막 노력하는 O 거예요. apóstolo Paulo, ele para poder pregar o evangelho, ele se transforma nesse formato, naquele. 여러분 바울 사도가 편안하게 전도한 게 아닙니다. Apóstolo Paulo não pregou o evangelho de forma calma, de forma tranquila. 우리도 그렇게 해야 됩니다. Nós precisamos ser os mesmos. 여러분 예수님이 성경에 뭐라고 그러십니까? 강권하여 내 집을 채우라. 강권하라. Então, o que 강권. o Senhor Jesus ele disse? Ele disse realmente precisa ser, 막 강하게 끌고 와야 então 된다는 precisa 거예요. fortemente preencher a casa de Deus. 그렇게 하다가 하나님의 집을 채우라 Então 그랬습니다. assim precisa você encher a casa de Deus. 그게요 전도할 때는 필요한 거예요. 전도할 Então 때는. é necessário isso para a evangelização. 마치 물건을 팔기 위해서 막 사람들이 노력하는 것처럼. Da mesma maneira como as pessoas para pregar para poderem vender as suas mercadorias são persistentes. 여러분 이제 마지막으로 좀 정리를 하려고 합니다. Por fim, para concluir, 여러분 우리는 구원받은 이후에 내가 여기 이 세상에 왜 사는지를 생각해야 돼요. nós primeiro precisamos pensar por que eu estou vivendo neste mundo? 어떻게 사는 것이 성공적인 삶일까? Qual é a maneira de viver para ser uma vida bem-sucedida? 부자가 되면 성공한 삶이 될까요? Será que ter sucesso é se tornar rico? 여러분 죽을 때 1헤알도 가져가지 못합니다. Quando você morrer, você não vai levar nenhum real. 여러분 우리는 이 세상에서 영원히 사는 게 아니라 천국에서 영원히 산다는 걸 기억해야 돼요. Nós precisamos lembrar que nós não vivemos para sempre neste mundo, mas sim nos céus. 여러분 예를 들어서 브라질에 살고 있는 사람이 미국으로 이민 갈 계획을 세우고 있다고 생각해 봅시다. Vamos pensar que uma pessoa que nasceu no Brasil, ela está pensando em migrar para os Estados Unidos. Emigrar. 그 사람은 여러분 브라질에서 막 땅을 사고 집을 짓고 막 그렇게 하려고 할까요? Será que essa pessoa ela pretende construir uma casa, comprar terras no Brasil, então? 아닙니다. Não é. 브라질에 있는 자기 땅을 팔아서 다 달러로 바꿀 거예요. Ela vai vender todas as terras que ela tem aqui no Brasil para dólar. 집도 팔아서 달러로 바꾸고. Vai vender a casa e trocar para dólar. 왜냐면 그 돈을 미국에 가져가야 달러로 바꿔서 가져가야 미국에서 쓸 수 Então, porque 있으니까. precisa trocar para dólar para poder usar nos Estados Unidos. 그렇죠? Não é? 여러분 우리도 언젠가 이민 가야 돼. 이민. Então, algum dia nós também vamos ter que nos emigrar. 브라스데요. 그렇죠? Não é? 그럼 환전을 해야 됩니다. É por 환전을. isso que nós precisamos fazer o quê? O câmbio. 그럼 환전하고 계셔요? Vocês estão fazendo o câmbio? 여러분 헤알은 천국에 못 가져가요. Não tem como levar o real para os céus. 달러도 못 가져갑니다. Não pode levar nem o dólar. 근데 여러분 가져갈 수 있는 방법이 있어요. Mas existe uma maneira de levar algo. 비밀이에요. Esse é o segredo. 알려드릴까요? Querem que eu conte? 이 성경에 답이 있습니다. Então, está na Bíblia. 베드로전서 4장. Vamos jogar 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo
12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até verso 16. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 a 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousar o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós pedaça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se pedes como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Entendeu? Desculpa. 여기 보면 이 단어들이 나옵니다. 단어들이. Aqui aparecem várias palavras. 여기 보면요. Ardente prova. Versículo 12. Ardente prova. Tentar. Verso 13. Aflições. Verso 14. Vituperados. 이 시련과 고난과 이 어려움들이 있는 거예요, 여기 이렇게. Aqui, se nós olharmos, aparece a ardente prova, o tentar, as aflições, 블라스페마 이게 욕 먹는 거죠. 블라스페마도. as blasfêmias. 그런데요, 이 시련 여기 시련, 불시험 이런 일이 있습니다. Aqui aparece a tentação, a ardente tentação. 또 예수님 때문에 받는 고난이 있어요. E também aparece as aflições de Cristo. 또 그리스도의 이름으로 욕받는 것도 있습니다. Também você pode ser vituperado por conta do nome de Cristo. 그런데 13절에 그의 영광을 나타내실 때 예수님 오면 그런 것들이 싹 다 환전이 되는 거예요. Mas no 환전이. versículo 13, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E acontece o câmbio. 글로리아. 그다음에 영광으로 환전이 됩니다. 영광. Então aqui é cambiado para a glória de Deus. 그다음에 이 13절에 보면 즐거움과 기쁨으로 환전이 되는 거예요. Versículo 13, para o gozo e para a alegria. 그리고 14절에 복으로 복 받는 걸로 환전이 됩니다. Versículo 14, ela é cambiada para você ser abençoada, que aparece bem-aventurados. 그러니까요, 이 세상에서 예수님의 이름으로 고난받고 욕먹고 고통당하면 그것이 많으면 많을수록 주님 오시는 날 그것들이 전부 다 영광과 상급으로 다 바뀌는 É 거예요. por isso que tudo que aparece nessas palavras, eu ter uma tentação ardente, eu ser sofrer, eu ser blasfemado, eu ser xingado neste mundo, é transformado para a glória, é cambiado para a glória, para a alegria, para o gozo diante do Senhor. 그 환전된 건 천국에서 영원한 Quer 거예요. dizer que isso permanece para a eternidade no céu. 그러니까 누가 부자예요? É por isso que quem é o verdadeiro rico aqui? 예수님의 이름으로 고난 많이 받는 사람. Aquele que é aflito por nome de Cristo. 복음을 위해서 많은 고난과 욕을 받는 사람. Aquele que é aflito, é xingado, blasfemado por conta do evangelho. 자기 아버지를 전도하기 위해서 뺨을 맞은 그 자매님은 큰 상급을 얻었을 겁니다. A irmã que realmente recebeu uns tapas na cara, ela deve ter recebido uma grande glória diante do Senhor Deus. 그래서 여러분 13절에 뭐라고 말씀하십니까? Então, o que o Senhor ele está dizendo aqui no versículo 13? 너희가 그리스도의 고난에 참여하면요, 막 즐거워하고 기뻐하라라고 말씀하셔요. Então aqui ele está dizendo para nós sermos alegres, nos alegrarmos do fato de sermos participantes das aflições de Cristo. 왜요? Por quê? 큰 기쁨과 영광이 이미 얻은 거예요, 그거. Porque nós agora conseguimos essa grande glória que vamos receber diante de Deus.
그러니까 여러분, 아니 내가 잘못해가지고 벌 받는 거 말고, Eu não estou falando eu errar e receber um castigo. 내가 죄 지어가지고 하나님께 벌 받는 건 그거 말고요. Eu não estou falando eu pecar diante do Senhor Deus e receber um castigo. 복음을 위해서, 그리스도의 이름을 위해서 고난 받고 욕 받으면요, 그때는 막 춤추고 기뻐해야 되는 거예요. Quando eu sofro, quando eu estou aflito por conta do Evangelho, por trabalhar pelo Senhor Deus, isso está na alegria. 엄청난 영광이 기다리고, 그럼 주님 오실 때 바로 바뀝니다. Isso quer dizer que vai ser transformado, vai ser cambiado no exato momento que o Senhor vier para a grande glória dele. 여러분, 이 말씀 우리가 믿을 수 있으면요, 이 말씀을 정말 믿는다면 우리 삶이 달라질 거예요. Se nós conseguirmos crer nessa palavra, quer dizer que a nossa vivência vai ser mudada. 그러면요, 막 서로 고난 받으려고 할 거예요. 서로. Então quer dizer que cada um de nós vai querer sofrer pelo Senhor. 여러분, 복음을 위해서 어떤 고난을 받고 계셔요? Então quais tipos de sofrimento vocês estão recebendo por conta do Evangelho? 별로 고난 받는 게 없는데. Eu não estou sofrendo por conta do Evangelho. 천국 가면 아무것도 없을 겁니다. Se vocês forem para o céu, nada vai ter na mão de vocês. 그건 뭐 확실한 거예요. Isso é algo certeiro. 여러분, 이 세상에서 누가 불쌍한 사람입니까? Quem é a pessoa coitada neste mundo? 제일 불쌍한 사람이 누구예요? Quem é a pessoa mais coitada no mundo? 구원받지 못한 사람. A pessoa que não recebeu a salvação. 그리고 구원받은 사람 중에는 누가 불쌍한 사람일까요? E quem é a pessoa mais coitada dentre aquelas que receberam a 구원받은 사람 salvação? 중에 불쌍하고 가난한 사람이 누굴까요? Quem é a pessoa que é pobre, coitada dentre daqueles que foram salvos? 복음을 위해서, 주님을 위해서 조금도 희생하지 않는 É 사람. aquele que não se sacrifica nem um pouco, nem nada para o evangelho do Senhor Deus. 오직 자기 자신을 위해서 사는 사람. Ele somente vive por conta dele. 그 사람은 정말 불쌍한 사람이에요. Quer dizer que ele é a pessoa mais coitada. 주님 앞에 갔을 때 남는 게 없습니다. Porque quando for para diante do Senhor Deus não vai restar nada. 그런데 이 세상에서는 가난해요. Mas é pobre neste mundo. 정말 별로 돈도 없어요. Vamos pensar, não tem dinheiro no mundo. 한 달 사는 걸 걱정해야 돼요. Tem que se preocupar todo mês e mês 그런데 para viver. 복음을 위해서 막 희생하는 거예요. Mas ele está se sacrificando para o evangelho. 더 막 주님을 위해서 일하려고 하는 거예요. Ele quer trabalhar mais para o Senhor Deus. 그 사람은 불쌍하지 않습니다. Essa pessoa não é 그 coitada. 사람은 진짜 부자예요. Essa pessoa é o verdadeiro rico. 이거 진짜입니다, 그건. Isso é verdade. 마지막으로 한 구절 찾고 마치겠습니다. Então vamos procurar o último versículo e vamos terminar. Lucas capítulo 6, verso 22 e 23. Lucas capítulo 6, verso 22 e 23. Lucas capítulo 6, verso 22 e 23. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. 예수님이 말씀하셨습니다. O Senhor Jesus está dizendo: 예수님 때문에 사람들이 너희를 미워하고 멀리하고 욕하면 너에게 복이 있는 거다. Então, quando as pessoas eles se aborrecerem, eles se separarem de vocês, eles injuriarem, rejeitarem por conta do nome do Senhor Jesus, vocês irão ser bem-aventurados. 예수님이 거짓말하셨겠어요? Será que o Senhor Jesus está mentindo aqui? 예수님 사실입니다. Isso é a 진실입니다. verdade. 예수님 이름 때문에요. 누가 나를 욕하고 내가 고난 받으면요. 그때 예수님이 뭐라고 기뻐하고 뛰놀라 그랬어요. O Senhor Jesus ele está dizendo que quando alguém fizer isso para com vocês, vocês 하늘에서- precisam estar exultando. 하늘에서 너희 상이 큽니다. Ele disse: é grande o vosso galardão do céu. 얼마나 상이 크면 기뻐하고 뛰놀라 그랬어요. Então, quão grande deve ser o galardão nos céus para o Senhor está dizendo para vocês se alegrarem, folgarem, exultarem. 그리고 우리 이렇게 살아야 됩니다. Nós precisamos viver dessa maneira. 우리는 이 세상에 살지만 천국의 소망을 두고 사는 사람이에요. Nós vivemos neste mundo, mas nós vivemos tendo as nossas esperanças nos céus. 내 집은 브라질이 없습니다. A minha morada não está no Brasil. 내 집은 이 세상에 없어요. A minha casa não está neste mundo. 내 집은 천국입니다. A minha casa é os céus. 모든 나의 소망도 천국에 있는 거예요. Toda a minha esperança está nos céus. 그럼 우리 환전하는 삶을 삽시다. Vamos viver uma vida de câmbio. 그 한 비유. 그래서 주님을 위해서, 복음을 위해서 우리 적극적으로 고난 받읍시다. É por isso que nós precisamos de forma bem ativas sofrer pelo Senhor. 여러분 오늘 시작하는 말씀 기억나세요? Vocês lembram da palavra inicial de hoje? 나는 eu moro em casa de cedro, mas
Mas o que? A arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. 아니 이렇게 잘 살고 있는데 하나님의 이름은 지금 이렇게 지금 비참해져 있구나. Eu estou vivendo tão bem, mas o nome do Senhor Deus está sendo injuriado. 이 좋은 집에 사는 사람들 새겨 들으세요. 좋은 집에 As 사는 pessoas 사람. que vivem numa casa boa precisam ouvir atentamente isso. 저도 좋은 집에 사는데 걱정이에요. Eu vivo numa casa boa, é por isso que estou preocupado. 주님을 위해서 열심히 못 살 거면 차라리 초라한 집에 사는 게 나아요. Se você não for conseguir viver de forma boa diante do pelo Senhor, é melhor que você viva numa casa ruim. 분명 확실합니다. 그거. Isso é algo exato. 그리고 이제 우리 저기 24일 날 그 교회에서 나따우 행사가 있습니다. No dia 24 nós temos o evento de Natal aqui dentro da igreja. 사실 나따우라는 말은 사실 잘못된 말이에요. Na verdade a palavra Natal está errada. 누가 태어났다는 거예요? Quem é que nasceu? 예수님이 12월 25일 날 태어났다는 말씀이 성경 어디에 있습니까? Onde está na Bíblia dizendo que o Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? 예수님은 12월 25일 날 태어나지 O 않았습니다. Senhor Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. 여러분 이스라엘 땅에서 목자들이 바깥에서 양을 키운다는 건요 절대 겨울이 될 수 없어요. Os pastores de ovelhas em Israel estarem cuidando das suas ovelhas no meio da noite, isso não pode acontecer no inverno. 예수님이 이 세상에 태어난 날은 사실 아무도 알 수 없습니다. Ninguém sabe ao certo o dia em que o Senhor Jesus nasceu neste mundo. 중요한 건 12월 달은 분명히 아닐 겁니다. Mas o que nós temos certeza é que é dezembro não é. 하지만 예수님이 이 세상에 오신 건 분명한 일이에요. Então, mas é exato que o Senhor Jesus veio ao mundo. 그래서 사실은 여러분 이 세상에서요 죄를 가장 많이 짓는 날이 12월 24일 밤입니다. Então as pessoas elas mais pecam no dia 25 de dezembro. 그럼 그거 아셔요? Vocês sabiam disso? 왜요? Por quê? 제일 많이 술이 판매돼 술. É o momento onde mais é vendido bebidas alcoólicas. 예수님이 오신 날 밤에 왜 자기들이 술 먹는지 모르겠어요. Não sei por que eles estão se embriagando no dia que eles dizem que Jesus 그래서 veio ao mundo. 우리 그리스도인들은 그런 죄에 휩쓸리지 않기 위해서 교회당에 함께 모이는 É 거예요. por isso que nós cristãos não podemos ser levados a essas coisas mundanas, nós precisamos nos reunir na igreja. 그래서 이 세상에 오신 예수님을 É 찬양하고 por isso que nós louvamos o Senhor Jesus que veio ao 자기의 mundo. 신앙을 간증하고 Nós testemunhamos a nossa vida de fé. 우리 구원받은 형제 자매들이 즐거운 시간을 보내는 겁니다. Então quer dizer que nós cristãos que recebemos a salvação podemos ter essa vivência. 하나님의 은혜를 찬양하는 그런 시간을 갖는 거예요. Quer dizer que nós temos um momento onde nós podemos viver, podemos louvar para o Senhor. 그래서요, 여러분 지금 이미 그런 연습, 그런 준비들을 하는 연습을 하고 있습니다. Então, os irmãos já estão treinando essas músicas, se preparando para isso. 그래서 이번 주부터 식사 후에 이렇게 연습을 좀 하려고 해요. Então nós queremos fazer o treino depois do almoço de domingo, 그렇죠? não é? 그래서 다니엘라 자매님이 좀 책임을 가지고 일을 하고 있습니다. A irmã Daniela está responsável desse trabalho e está ali fazendo. 그래서 나 힘들어서 집에 갈래요. 하지 마세요, 제발 그렇게. Então, eles falarem, eu estou cansado, eu vou para casa. Não façam isso. 고난 받아야 된다니까요, Eu 고난. preciso sofrer, 그래서 많이 참여해 주세요. para que vocês possam participar. 그리고 목사님 저는 좀 간증하고 싶어요. 이렇게 제가 구원받은 간증이 됐든 어떤 이렇게 좀 형제 자매들에게 은혜가 되는 간증을 하고 싶다. 그럼 저에게 얘기해 주세요. Então, se tem algum irmão que queira dizer, pastor, eu quero fazer o testemunho, então pode dizer, seja de salvação, ou seja de alguma vivência, algo que possa ser gratificante, possa contar para mim. 우리 가족은 이렇게 준비를 해가지고 우리 가족이 찬양을 한번 하고 싶어요. Ou a minha família, ela vai se reunir para poder cantar, louvar diante do Senhor Deus. 얘기해 주세요, 저에게. Podem contar para mim. 저는 악기를 하나 연주할 수 있는데 그 악기를 좀 찬양을 연주하고 싶습니다. Ou se disserem, eu toco bem um instrumento, eu quero tocar esse instrumento. 말씀해 주세요. Podem contar para mim também. 저는 암송을 한번 해보겠습니다. 암송. Ou se alguém dizer, eu quero recitar a palavra da Bíblia, eu quero memorizá-la. por exemplo, 창세기 1장을 다 암송하겠습니다. Ou eu vou vir aqui na frente e recitar todo o Gênesis capítulo 1. 여러분 한국에 있는 분들 노인들이요 이 성도 교제밤 때 암송하는 분들이 많습니다. Então, mas tem muitos irmãos idosos na Coreia que eles fazem essa recitação da 카피툴로 Bíblia. 한 장이 아니에요. Não é um capítulo da 빌립보서 Bíblia. 1장부터 4장까지. Eles, por exemplo, pegam Filipenses capítulo 1 ao 4 todo, eles recitam na frente de todas as pessoas sem ler. 그런 분들이 많아요. Então tem muitas pessoas que fazem isso. 그래서
뭐 여러 가지가 있을 수 있으니까 이렇게 참여하고 싶다는 것을 다니엘라 자매님에게 얘기를 해주시면 Então, 좋겠습니다. realmente tem várias coisas que podemos fazer e se os irmãos quiserem fazer, pode contar para a irmã Daniela também. 우리 하나님의 영광을 위해서 살아야 되겠습니다. Então, nós precisamos viver para a glória de Deus. 기도하겠습니다. Então, vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 다윗이 또 하나님의 성전 지키를 간절히 또 사모한 내용을 공부했습니다. Então, Senhor Deus Pai, nós hoje estudamos sobre Davi, ele ter desejado ter construído esse grande templo do Senhor 오직 Deus. 하나님의 영광을 위해서 살았던 그 다윗의 신앙을 우리도 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor Deus, que o Senhor permita a graça para que nós possamos viver aprendendo essa grande vida de fé de Davi. 오직 복음 전하는 것을 위해서 모든 것을 희생한 또 사도 바울의 삶도 또 예수 그리스도의 삶도 우리가 배울 수 있도록 Que o Senhor Deus 도와주시옵소서. possa ajudar para que possamos aprender a vivência de Paulo, que sacrificou todas as coisas para evangelizar, e de Cristo também. 우리 모두를 하나님의 영광을 위해서 귀하게 사용해 주시옵소서. E que o Senhor Deus possa nos utilizar de forma preciosa, todos nós. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.